Bom dia a todos. Meu nome é David Monteiro. Queria desejar um bom dia para a professora Luana, para a professora Bahia, monitores, meus estimados colegas que acordaram nessa segunda-feira para ouvir a minha voz. Estamos aqui fazendo um podcast. Pois bem, a gente já viu bastante nas aulas de constitucional, mas a gente vai falar sobre a ação direta de inconstitucionalidade, ADI. Como a gente viu anteriormente, né, a ADI ela visa suspender ou delimitar a eficácia de uma lei. Ela é proposta diretamente pelo STF através de qualquer um dos 9 legitimados. Quais que são os 9 legitimados? O presidente da República, a Câmara do Senado, a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa, os governadores do Estado, o Procurador-Geral da República, partidos políticos com representação no Congresso Nacional e o Conselho Federal da Ordem Brasileira dos Advogados. Esse último, o Conselho Federal da Ordem Brasileira dos Advogados, o CFOAB, ele é nosso requerente, né? Ele é a nossa parte autora nesse julgado. Bom, o presente caso, ele trata da medida cautelar de ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo Conselho Federal da Ordem Brasileira dos Advogados contra o inteiro teor, contra toda a medida provisória número 954 de 17 de abril de 2020, desse ano. A MP ela tem o objetivo, ela foi criada para induzir o compartilhamento de informações cadastrais de usuários de linhas telefônicas com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pois bem, a medida provisória ela definia que empresas de telecomunicações, prestadores do Serviço Telefônico Fixo Comutado, o STFC, e do Serviço Móvel Pessoal, o SMP, essas empresas de telecomunicações, elas distribuíssem de livre e espontânea vontade para o IBGE nomes, números de telefone, endereço dos seus consumidores, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, para o Instituto realizar pesquisas durante a vigência da pandemia causada pelo coronavírus. Pois bem, segundo o artigo 3º da MP, o artigo 1º e o artigo 2º falam então sobre esse compartilhamento, né, define, fixa como disposição da medida provisória esse compartilhamento de dados com o IBGE, e o artigo 3º ele vai dizer que o compartilhamento de dados ele teria caráter sigiloso e seria usado apenas para os fins descritos. Ou seja, seria vedado o compartilhamento por parte do IBGE, que recebe os dados para qualquer empresa pública ou privada, qualquer órgãos e entidades membros da administração pública direta ou indireta de todos os entes federativos. Por fim, no final da MP, ele define que no final da situação de emergência, ou seja, quando passar, né, essa questão da pandemia, quando a pandemia ela cessar, quando o coronavírus estiver contido, os dados seriam eliminados das bases de dados do IBGE. Ou seja, seria descartado assim que a vida ela retornasse ao estado normal. A parte autora, que no caso é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, argumenta que o vício da inconstitucionalidade ele é encontrado no conteúdo da medida provisória, ou seja, a disposição que é encontrada na MP, ela contraria princípios e viola direitos e garantias que são fundamentais e são estabelecidos na Constituição Federal. Nesse caso em tela, o requerente ele encontrou inconstitucionalidade material ao argumento principal da violação das regras constitucionais de dignidade da pessoa humana, da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, do sigilo dos dados e da autodeterminação informativa presente nos artigos 1º, inciso 3º, artigo 5º, inciso 10 e inciso 12 da Constituição da República. Ou seja, uma série de violações a princípios pré-estabelecidos na Constituição, configurando então o vício da inconstitucionalidade. Também é utilizado para defender agora a inconstitucionalidade formal, a inobservância, ou seja, é ignorado
o artigo 62 da Constituição Federal. O artigo 62 ele dispõe da urgência e da relevância material para autorizar a medida provisória, pois porque essa medida provisória ela não demonstra em nenhum momento a importância da pesquisa estatística para o momento que a gente está vivendo. Ela também não explicita a forma como a pesquisa ela vai contribuir na construção de políticas públicas para o enfrentamento dessa crise sanitária. Então, em nenhum momento ela define como vai ser feito, qual tipo de pesquisa vai ser feito e de que forma ela vai ajudar a administração pública a definir novos objetivos, definir novos planos, novos planejamentos que vão contribuir aí com o enfrentamento da crise sanitária. Também é necessário, né, assegurar a tutela do direito fundamental à proteção de dados pessoais. É o teor do artigo 5º, inciso 12, que assegura a inviolabilidade do sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados, das comunicações telefônicas. Em consonância com isso também, o direito fundamental à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, que é o fundamento, né, para o indivíduo ele determinar e controlar perante o Estado a utilização dos seus dados. No caso, né, para o Conselho Federal, a medida provisória que tá sendo analisada, ela viola o sigilo de dados dos brasileiros e invade a privacidade e a intimidade de todos, sem a devida proteção quanto à segurança de manuseio, sem uma justificativa adequada, sem a finalidade suficientemente especificada e sem garantir a manutenção do sigilo por uma autoridade com credibilidade, representatividade e legitimidade, a exemplo daquela que é prevista na Lei Geral de Proteção de Dados, é a Lei Federal 13.709. Bom, do outro lado, né, a gente tá. Essa foi a parte aí do requerente, são os argumentos do requerente, que é o Conselho Federal da Ordem Brasileira dos Advogados. E do outro lado, né, o requerido, que no caso é quem formulou essa medida provisória, que é o presidente da República. Quem representa o presidente da República é o seu procurador, o advogado-geral da União. Lembrando que o advogado-geral da União ele representa judicialmente e de uma forma extrajudicialmente o governo federal, todos os ministérios, órgãos federativos. Então ele vem aqui nesse presente ato, ele vem se manifestar, obviamente, pelo indeferimento da medida cautelar. A medida cautelar visa tornar inconstitucional a medida provisória. Ele se manifesta pelo indeferimento da medida cautelar para que a medida provisória ela siga o seu curso. E ele argumenta pela legitimidade formal, em que a relevância e a urgência da medida provisória ela encontra amparo na necessidade de permitir, em contexto de distanciamento social, a continuidade do trabalho de forma de trabalho estatístico que é realizado pelo IBGE. Bom, essa é a nossa introdução do nosso trabalho, é a introdução do nosso julgado, para que vocês tenham uma noção sobre o que se trata esse processo. E vamos dar sequência ao trabalho. Obrigado por ouvir. Flow do David. Bom, esclarecendo de forma sucinta, a medida provisória analisada, ela reivindica o acesso aos dados pessoais dos cidadãos brasileiros que seriam disponibilizados pelas empresas de telecomunicação. Essas informações seriam cedidas ao IBGE e, a fim de que estatísticas, gráficos fossem produzidos durante essa crise de saúde ocasionada pelo coronavírus, e esse compartilhamento de informações ocorreria até o fim dessa situação excepcional de saúde. Um dos pontos, né, que dificulta a validação dessa medida provisória se deve ao fato que ela não esclarece a forma como ela irá fazer uso dessas informações. Ela apenas informa que esses recursos serão disponibilizados ao IBGE, a fim de que gráficos e estatísticas sejam produzidos, só que ela não explica quais gráficos e estatísticas serão construídos e como isso auxiliará na criação de medidas públicas no combate ao coronavírus.
Bom, relacionando esse caso com a sociologia, as teorias sociólogas, o filósofo e sociólogo alemão Marx, ele rejeitava a ideia defendida pelos contratualistas, né, que defendiam que toda conduta realizada pelo Estado tinha como fim suprir as necessidades do povo, as necessidades sociais. Ele afirmava que o Estado não era um representante da sociedade, mas de um pequeno grupo de pessoas, que ele intitula como classe dominante, que impôs suas vontades sobre os grupos menos favorecidos. Entretanto, é muito provável que, infelizmente, um pequeno grupo de pessoas já tenha acesso a essas informações pessoais dos cidadãos brasileiros, mesmo sem o consentimento deles, e fazer uso desse conhecimento a seu próprio benefício, sem se importar com os interesses desses indivíduos. Essa hipótese estaria de acordo com a teoria de Marx, que afirmava que as estruturas de regulação dispostas pelo Estado beneficiam somente os interesses de um grupo pequeno, um grupo dominante, né, que ele intitulava, sem se importar com os interesses das outras classes sociais, de outros grupos, né. Supondo, né, que essas redes sociais não detenham desse tipo de informações dos cidadãos brasileiros, visto que as políticas do Brasil não estabelecem limites rigorosos à área de atuação dessas empresas, diferentemente da Alemanha, né, que protege os dados dos cidadãos com afinco, impondo limites rígidos às atividades das companhias, a posse do governo brasileiro desses dados, a posse de um instituto do Estado brasileiro, somente ampliaria o risco do vazamento desse conteúdo, pelo fato que o Brasil não ser conhecido como um país com uma forte defesa cibernética. Por exemplo, tanto é que a espionagem lá exposta pelo Snowden, né, ex-funcionário da CIA, realizado pelos Estados Unidos, demonstrou que os Estados Unidos espionava os e-mails da então presidente da República Dilma Rousseff, ou seja, um conteúdo muito mais valioso do que as informações pessoais dos cidadãos brasileiros, né? E mesmo assim foi facilmente invadido. Então, o compartilhamento de dados com o Instituto do Estado somente ampliaria o risco desses dados serem vazados. Com isso, o compartilhamento das informações pessoais dos cidadãos brasileiros é uma prática de alto risco e baixa recompensa, visto que caso esse recurso seja utilizado de forma errônea, ela pode ocasionar graves malefícios à sociedade. Além disso, a medida não traz nenhuma garantia de que esses dados serão devidamente protegidos. Um episódio que demonstra como o acesso dessas informações pessoais por pessoas mal intencionadas pode ser perigoso foi a penúltima eleição norte-americana, em que é praticamente comprovado que houve algum tipo de manipulação. E essa manipulação ocorreu devido às fake news que eram enviadas pelas redes sociais. E essa manipulação foi tão eficaz pelo fato que as redes sociais tinham de muito conhecimento de cada usuário, porque eles tinham, né, todos os dados pessoais deles. Então eles conseguiram prever com exatidão que tipo de fake news seria mais eficaz com cada usuário, o que tornou essa manipulação, né, a fim de que eles conseguissem influenciar, manipular a posição política desses indivíduos muito eficaz. Os direitos da personalidade presentes no julgado estudado são o direito da dignidade da pessoa humana, da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, do sigilo dos dados, todos esses presentes na Constituição Federal, nos seus artigos 1º e 5º, e a da autodeterminação informativa, que está presente na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O que eu vou falar agora é aquilo que vem da Ordem dos Advogados Federais do Brasil, né? Que eles pedem a inconstitucionalidade das leis, dessa lei, né? O que eles falam? Eles falam que há necessidade de tutela do direito fundamental à proteção de dados pessoais, com base no artigo 5º da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, ressalvada, né, só com exceção de ordem judicial para a persecução penal.
Eles também argumentam que o direito fundamental à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas tem fundamento, né, do Estado não pode estar invadindo, né, esse espaço. Por mais que seja boa, né, por aparência, o seu pedido, né. O que o Conselho de Advogados do Brasil, né, pede? Porque a da inconstitucionalização, né, dessa lei, dessa medida provisória, porque ela viola o sigilo de dados dos brasileiros e invade a privacidade e a intimidade de todos, sem a devida proteção contra a segurança de manuseio, sem justificativa adequada, né? Ou seja, eles dizem o que vão fazer com os dados, né? Mas não dizem como vai ser feita a proteção, né? Como é que vai ser feita a proteção desses dados e se ela vai ser mesmo excluída depois do período ali de tempo da pandemia. A gente pode estar associando isso também a uma transferência de um presidiário de um presídio para o outro, né? De segurança máxima. Digamos que um diretor ali geral do presídio faça com que 10 detentos sejam transferidos para um presídio de segurança máxima, mas ele não define como vai ser a segurança, né? Se vai ter seguranças ao redor desses detentos para que outras pessoas não interfiram, né, no caminho e soltem os detentos. E ele não dá essa explicação. Então, seria mais ou menos essa analogia que temos com o caso aqui da medida provisória, né? Não ofende, né, o direito à intimidade e à privacidade. Consoante a proteção dos direitos fundamentais relacionados à privacidade frente aos grandes desafios da manipulação de dados pessoais por agentes governamentais não atacados na medida provisória em questão, a decisão da ministra Rosa Weber foi contrária à constitucionalidade da MP 954/2020. Sua argumentação foi sólida, iniciando com embasamento constitucional, trazendo à luz o artigo 5º, incisos 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E o 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial. Por fim, decide, nesse contexto, e a fim de prevenir danos irreparáveis à intimidade e ao sigilo da vida privada de mais de 100 milhões de usuários dos serviços de telefonia fixa e móvel, com caráter precário próprio aos juízos perfunctórios e sem prejuízo de exame mais aprofundado quando do julgamento do mérito, defiro a medida cautelar requerida ad referendum do plenário desta Suprema Corte para suspender a eficácia da medida provisória número 954 de 2020, determinando, em consequência, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, se abstenha de requerer a disponibilização dos dados objetos da referida medida provisória e, caso já o tenha feito, que suste tal pedido, com imediata comunicação às operadoras de telefonia. Perfeitamente. Então, eu acho que ficou bem clara a apresentação. Muito obrigado, professora. E a todos que acompanharam até aqui, um grande abraço e até a próxima.